Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje, 19 de maio de 2021, pregão de quarta-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele formou um movimento lateral, tá? O movimento lateral se dá quando ele não consegue romper, né? Então, acima da máxima, tá? E ele não está em tendência de baixa, ele fez um candle ao lado do candle de ontem, tá? Um pouco mais para baixo, mas foi ao lado, e mesmo assim, sendo um pouco mais para baixo, ele foi na direção de alta, né? Ou seja, ele fechou na região desta linha ontem e ele abriu com imenso gap de baixa, e ao longo do pregão ele voltou a subir, tá? Foi contrário, né, ao gap, tá? Porque o gap ele indica uma força, né, muito grande na direção do gap, se é um gap de baixa, tá? Vamos no gráfico aqui de 5 minutos para ver, né? Olha só como é que foi um imenso gap de baixa que abriu hoje no pregão do índice, tá? E isso quer dizer que havia o que é chamado de muita ordem na pedra, tá? Ou seja, muitos operadores que estavam vendendo, tá? Com ordens aí de venda. E aí o sistema da bolsa de valores, quando vai processar todas essas ordens de venda, como é uma quantidade massiva, tá? Os preços eles deixam de ser negociados no ponto em que fechou ontem e passam a ser negociados numa faixa de preços na qual as negociações começam. Porque é o seguinte, dentro deste gap, todas as faixas de preço que estão dentro deste gap, elas não tinham ordens de compra para serem consumidas do lado contrário, tá? Então era muita gente tentando vender e pouca gente ou nenhuma querendo comprar. A faixa de negociação onde os preços de venda encontraram ordens de compra, porque na bolsa é assim, né? Uma ordem de venda casa com uma ordem de compra, tá? Alguém está querendo vender a 122.100 pontos, alguém está querendo comprar a mesma quantidade de lotes, a mesma quantidade, no caso aqui de mini contratos, em 122.100. E aí, no book de ofertas, né, essas duas ordens elas se casam e a operação é efetuada, tá? Então você pode ver que muita gente estava tentando vender na região de 122.889 e começou a haver comprador em 121.944, tá? Foi um gap aí de quase 1.000 pontos, tá? E aí é o seguinte, né? Os preços, né? O pregão se inicia, né? As negociações se iniciam, esse imenso gap de baixa se inicia, o preço ele anda lateralmente e aí ele vai na média. Você pode ver que a média ela está em queda. Então o esperado é o que? Primeiro, houve um gap de baixa de quase 1.000 pontos. A média está em queda. O esperado é que toque na média e volte a cair. E aí, rompendo abaixo da mínima formada por essa lateralização, que é aqui embaixo, né? Rompendo aqui embaixo, a gente tem aí um gap. Um imenso... Gap não, perdão. Um pivô, né? Um imenso pivô de baixa aí que poderia ser projetado para baixo, tá? Só que o mercado começaram as negociações e aí chegou por volta das 10 horas, o mercado começou a comprar, né? O número de compradores começou a ser maior do que de vendedores e aí eles começaram a comprar e fecharam já o gap de baixa já na primeira hora, tá? Mas a média de 200 períodos ela foi uma resistência ao longo do pregão inteiro, né? O preço foi oscilando acima da média, acima, abaixo, chegou na média de 200, teve a resistência, não conseguiu romper. Aqui houve um falso rompimento, né? Um imenso
As negociações foram feitas lá em cima, depois foram para baixo, e aí voltaram e fechou acima da média de 200. Então foi um pregão onde que teve muita oscilação em cima das médias, tá? E não teve aí uma movimentação direcional, né? Esse pivô de alta aqui, ó, ele poderia ter sido confirmado logo após, tá? E aí quando o preço ele vem e ele fica fechando abaixo da média de 20, né? Perdeu o timing, tá? Porque a tendência, ela tem um timing dela, né? A gente forma pivôs e aí esses pivôs eles são formados consecutivamente, tá? Se forma um pivô, há uma lateralização com o rompimento abaixo da média de 20, depois há um outro pivô, então assim, perdeu o timing, aquele primeiro pivô formado já não serve para fazer a projeção futura dos preços, ele já não serve como referência para nenhuma operação, tá? E aí, por isso que perde-se o timing e ele se torna inválido, tá? A partir do momento que ele se torna inválido, você espera um novo pivô de alta se formar e ser confirmado, tá? Para se tornar válido para uma operação. Agora, vendo que os preços estavam oscilando muito abaixo da média de 200, o mínimo, o mais sensato a se esperar era um rompimento, um pullback sobre a média de 200, tá? Uma queda até a média de 200, não poderia ser abaixo dela, e um retomada do movimento de alta, o que não ocorreu durante o dia inteiro. Aqui teve um rompimento, mas ele veio abaixo da média de 200, não foi válido, falso rompimento. Aqui, no final, já indo para o leilão, é que teve essa correção até a média de 200, mas aí mesmo assim não teve força para retomar, né? Ele se lateralizou até a última hora, tá? O último minuto, né? Houve essa lateralização, tá? Então, nenhuma oportunidade de trade de tendência no mini índice no pregão de hoje, tá? E o movimento lateral no gráfico diário, né? O esperado é ele romper lá em cima a máxima do pregão de ontem, tá? O mini dólar teve também um pregão com o candle lateral. Você pode ver que eles estão dentro de uma faixa lateral, tá? Teve uma leve alta hoje, né? Quando ele se aproxima da média de 20, ele sobe em direção à média de 20. Só que no período da tarde, o mini dólar ele formou o que a gente não encontrou lá no mini índice: um pivô de alta. Este é um pivô de alta. Isto não é um repique, isto é um pivô. E um pivô é válido para que nós façamos a projeção, tá? Todo dia a gente olha aqui o gráfico de 5 minutos procurando pivôs, e pivôs que sejam confirmados. Confirmados é o seguinte: o preço ele vem em movimento de alta, ele sai da média de 20 períodos, né? Ele sai de um fundo mais baixo, ele forma um topo mais alto que o topo anterior, forma um fundo mais alto que o fundo anterior. Assim que ele forma esse fundo, ele formou um pivô. Ele vai confirmar esse pivô a partir do momento que o preço vem e rompe acima dele, tá? Indo em direção a fazer um segundo topo mais alto. Quando isso ocorre, a gente pode pegar este pivô e fazer a tão aclamada, tão sonhada e idolatrada projeção de Fibonacci, ok? A gente pega a ferramenta de retração, tá? Essa ferramenta chama retração de Fibonacci. Em vários, pelo menos no Profit Chart você plota as retrações de 0%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%. Quando você vê o pivô, você coloca 0% no início da formação do pivô, e a primeira projeção você coloca a retração de 61,8% na cabeça do pivô, tá? A gente desconsidera os pavios e coloca no fechamento dos candles. Logo acima, a retração de 100%, ela nos mostra até onde o preço irá. Você pode ver que
foi a cravada da máxima do dia. Simplesmente a cravada da máxima do dia, tá? Ele, né, quando confirmou esse pivô de alta, né, ele foi em direção aí, ó, a R$ 5,32 e bateu no alvo de Fibonacci, voltou para a média, ela se lateralizou, não rompeu a máxima, tá? Então olha, você pode ver que a máxima foi a projeção de 100%, né, na retração de 61,8 sobre a cabeça do pivô, deste pivô formado, né, aí às 3 horas da tarde, tá? Simples assim. Então, né, a prova de que Fibonacci funciona, tá? Essa é a prova de que Fibonacci funciona. Então, quando você tem um pivô, tá? Um pivô formado corretamente sobre a média de 20 períodos, com a média subindo, tá? A média está ascendente, tá? Os volumes estão muito acima da média. E aí, meu amigo, neste contexto, tá? Teve uma pequena tendência, né? A formação de dois topos, dois pivôs, né? E o primeiro e o segundo. Tá, foi uma pequena tendência, mas foi uma tendência de alta, né? Foi uma pequena perna de alta, tá? Mas ela é formada, né, tendo uma simetria, tá? Ela tem a sua própria simetria, né? Quando você vai pegando os pivôs como referência, você vai conseguindo chegar nos alvos e vai surfando a onda da tendência, tá? É isso que a gente busca todo dia. Então não adianta, como no pregão de ontem, né, abrir um grande... no pregão de ontem foi esse aqui, ó, tá? Olha só, ele oscila para cima e para baixo, sem fazer pivôs, tá? Aqui ele fez um repique, não a formação de um pivô. Então assim, ele oscila para cima e para baixo, sem a simetria, sem a formação e a confirmação de um pivô. Não tem como fazer nenhuma projeção de Fibonacci, não tem como fazer nenhuma projeção dos preços, tá? Agora, no contexto dos movimentos de hoje, já foram possíveis, ok? Agora, sabendo de antemão que a média de 20 períodos já está logo acima do preço, né, você já não vai buscar um alvo acima da média de 20 períodos, tá? Você não vai fazer isso. Então a gente vai lá nos 5 minutos, né? A gente vai nos 5 minutos, engraçado, a projeção estava aqui e sumiu, né? Mas você já sabe já que tem a média de 20 já é logo aqui acima, tá? Mesmo subindo, você não vai carregar um alvo acima da média de 20 do gráfico diário, porque no gráfico diário ele está em tendência de baixa, tá? Isso aqui, tecnicamente, ele está configurando uma correção para voltar a cair, tá? Pode subir acima da média, subir acima da 200? Pode, mas o contexto na qual ele se encontra é a tendência de baixa. Então você vai operar de acordo com o contexto na qual ele se insere, tá? É isso que ele está se apresentando. Então é isso que você vai esperar, tá? É isso que você vai esperar. Até porque a projeção de Fibonacci pro gráfico diário é em R$ 5,08, tá? Então aquela projeção que eu fiz para o gráfico de 5 minutos, eu fiz aqui para o gráfico diário, tá? De maneira antecipada, já aqui em cima, né? E eu mostrei que, né, a partir do momento que confirmou esse pivô de baixa aqui, ó, eu já fiz a projeção em 5,08, tá? Ele se lateralizou até chegar à média de 20 e vamos esperar ele ir até 5,08, tá? Porque essa é a projeção do gráfico diário, tá? Ele pode buscar ainda alguma dessas retrações antes de retomar aí o movimento de queda, tá? Mas tudo indica que ele vai continuar em movimento de queda. O importante é monitorar a média de 20 nos prazos intradiários, ok? Entre os papéis que mais subiram no pregão de hoje, nós temos o IS S3, que fez correção até a média de 20 períodos e fez um candle barra elefante sobre a média de 20 períodos, tá? Nós temos também o PTBL3, é um papel que está na nossa planilha de setups. A entrada foi ontem, né? Foi ontem, não foi hoje, né? Foi ontem. E aí o candle, né, quando tem o padrão do setup barra elefante,
ele forma um candle barra elefante, um candle gift, uma correção de até 1/3 ou no máximo 2/3 deste candle, e a retomada do movimento de alta. Tá? Foi o segundo papel que mais subiu, 11,24%. Tá? Para você que é assinante da Grafistas, né, você está aí surfando a onda, né, com alvo aí em 17,80, só 28,98%. Tá? Então, quando eu disse ontem, foi ontem ou anteontem que eu escrevi o texto sobre a relação, foi segunda-feira, né, anteontem, a relação entre Bolsa e Tesouro Direto, né, e eu mostrei, eu falei que o vencimento do Tesouro Direto, dos títulos do Tesouro Direto, para 2026 estão pagando 8% ao ano, né? Ontem foi a entrada em PTBL3, só hoje já subiu 11%, tá? Então, só um trade em PTBL3, um papel que custa R$13,80, custou R$13,80, tá? Você já ganhou já mais do que ia ganhar por ano investindo em Tesouro Direto. Tá? Essa é a prova de que Bolsa não se compara Tesouro Direto com Bolsa. Tá? Muita gente gosta de comparar, né? Vários analistas pegam como benchmark, como referência, o CDI para analisar a performance de fundos de investimento. Outros pegam o índice Bovespa. Aí existe uma discussão se o CDI seria o correto, que na verdade o correto é o índice Bovespa, né? Porque uma pessoa pode aplicar no ETF do índice Bovespa, um fundo passivo, né? E aí, se o fundo de investimento não entrega acima do Ibovespa, ele não se justifica, tá? Mas o que os fundos fazem? Você pega lá o espelho do fundo, né? Dos fundos, principalmente quando está começando, enfim, de todos os fundos, né? Você pega os relatórios, o que eles comparam? Eles comparam com o CDI, né? Eles comparam com o CDI, é muito fácil comparar com o CDI. O índice referência para os fundos de investimento é o Ibovespa. Só que o que eles fazem? Eles fogem, porque o Ibovespa, né, eles não conseguem bater o Ibovespa, né? Quase mais de 90% não consegue bater o índice Ibovespa, tá? Aí vai de acordo com a metodologia, né, de gestão aí do fundo, ok? Mas então, assim, existem critérios, né, coisas que não são comparáveis na bolsa, na minha opinião. CDI com fundo de investimento não é comparável. Tesouro Direto com bolsa, para mim também não é comparável, né? As pessoas ficam querendo comparar para poder fazer. Só que seguinte, se você souber operar na bolsa, você vai dar de balaiada no Tesouro Direto, tá? De balaiada no Tesouro Direto. E isso é porque nós não estamos em bull market, tá? O índice ele está em movimento lateral. Em bull market a gente está quando o índice Bovespa ele está em tendência de alta, em forte tendência de alta, tá? E aí essa tendência de alta dele meio que puxa, né, os papéis, tá? MYPK3 foi o terceiro papel que mais subiu, né? Rompeu aí essa lateralização, tá? Aparentemente poderia ser uma entrada aí de um power breakout, né? Mas ele foi abaixo da média de 200, né? Isso mostra, sabe isso que mostra? Isso mostra que na prática não acontece como nos livros, tá? Porque a gente fica procurando com os livros. Eu vou analisar e eu procuro qual que é o meu critério de conhecimento. É o que está nos livros. É o que eu aprendi com os livros que eu comparo aqui. E olha para você ver, em MYPK3 tinha, né, um power breakout aqui. Mas por que eu não enxerguei um power breakout? Porque os preços eles não respeitaram a média de 20 períodos, né? O power breakout eles têm um grande movimento de expansão, uma forte alta, a média ela fica para trás e eles andam de lado até a média. Assim que tocam na média, formam um candle e rompem a máxima da lateralização. Aqui não respeitou a média de 20 e chegou a romper abaixo da média de 200. Então, né, por conta desse rompimento que teve aqui abaixo das médias, não, eles não respeitaram as médias, o preço não respeitou a média, então ele pode,
né, ser o início aqui, ó, de um movimento de queda. E o que aconteceu? Ele rompeu, tá? Poderia ser um power breakout, né? A gente poderia ter enxergado como power breakout se não tivesse levado em consideração esse movimento de queda aqui abaixo da média, né? Tivesse esperado aí, ó, esse grande rompimento, porque power breakout, quando ele aciona, é um grande impulso também, tá? O segunda, ele tem um grande impulso, uma lateralização e um segundo grande impulso, tá? Por isso que power breakout, você pegar no momento exato, tá? Se você tivesse pego aqui, ó, montado na posição aqui, ó, 15,05, tá abaixo da máxima, abaixo dessa, acima, aliás, dessa máxima, você teria pego aí, ó, num gatilho, num impulso de uma vez 7,25%, tá? E continua em movimento de alta, tá? Olha só, o volume tá em alta. O ideal a se fazer agora, na minha opinião, é ir no gráfico de 60 minutos, tá? Quando a pessoa fala assim, eu não peguei aquela alta e tal, e no gráfico de 60. Então você pode ver aqui, ó, subiu, corrigiu próximo à média, subiu de novo. O que tem que fazer é esperar uma correção na média, ou uma lateralização, ou uma correção na média de 20, tá? E aí aquele setup, né, aquela operação que seria no gráfico de diário, fazer no gráfico de 60 minutos, tá? Aqui o stop é muito menor, o alvo é menor, mas o stop também é muito menor, tá? Quando você vê aí, ó, né, você não tem tempo de você olhar todos os dias e tal, ou aconteceu o que a gente está identificando aqui agora. Era um power breakout, a gente não entrou nesse power breakout. Tá, paciência. Vai no gráfico de 60 minutos, porque tá com muita força, ele tá subindo. No gráfico diário, você pode entrar aqui, ó, e sofrer uma correção. Já você pode comprar no topo, tá? Então, assim, afastou muito da média de 20. Espera no gráfico diário. Se você opera pelo gráfico diário, o ideal é você esperar, tá? Ou ir no gráfico de 60 minutos. Home 3, ontem eu falei, né, que era uma correção até a média, hoje voltou a cair forte, né? Rompendo aqui embaixo, ele confirma este pivô de baixa, né? E é um imenso pivô de baixa, tá? Imenso. Se ele romper aqui, ó, abaixo de, vamos lá, 26,30, rompendo abaixo de 26,30, alvo de Fibonacci para home será 19,54. Tá? Aquela projeção lá de Fibonacci lá que eu sempre busco, aqueles pivôs que eu sempre busco nos prazos intradiários do mini índice mini dólar, né, eles são a todo momento formados aqui, ó, no gráfico diário, né? Tem que ter paciência, esperar ele formar e confirmar. Então, se amanhã confirmar essa queda, né, quem opera vendido, né, pode entrar vendido aí, ó, né? As chances de entrar vendido abaixo de R$ 26,30 são grandes, com alvo aí em 19,54, né? Um total aí de pelo menos 26%, tá? Só que para você entrar vendido, você tem que ter mais de 100% de margem, tá? Mais de 100% de margem. Então, 26,30 é a nossa referência aqui. Então, vamos supor que você entra vendido em 1.000 ações. Primeiro, você tem que alugar as ações, porque isso aqui não vai cair todo com um dia só, não. Você vai entrar vendido e vai alugar, né? Então, você tem que encontrar algum papel para alugar. O aluguel geralmente é barato, né? Você paga 1 e pouco por cento ao ano, uma coisa assim, tá? Mas você tem que alugar e você tem que efetuar o aluguel, tá? Senão você paga uma multa caríssima por dia, muito cara. Tá, então você entrou com vendido em R$ 26.300 e 26.300, tá? Se você entra vendido em 26,30. Ok. A bolsa exige que você tenha 100% de margem. Então você tem que ter 26,30%. É R$ 26.300 depositado. A bolsa, ela faz um cálculo da volatilidade do papel e tal, e ela determina uma porcentagem. Então, geralmente é 20 a 30%. Então, você tem que ter 20 a 30% a mais depositado, tá? Porque ela pede, digamos assim, né, uma rebarba, né, a mais, porque se você perdeu, né, 100%, se o voltar 100%, você tem uma margem lá, né? Você tem dinheiro em caixa, em margem, para você pagar o que você perdeu, tá?
E isso, as pessoas se assustam em operações na ponta vendedora. Mas na ponta compradora é a mesma coisa. Você só não precisa de alugar papel. Você está comprando, você está adquirindo papel, tá? Mas você tem também uma ordem de stop. Aqui na ponta vendedora você vai ter uma ordem de stop. Ou você vai se posicionar com opções. Né? Hoje mesmo eu escrevi um texto sobre isso. Né? Neste caso aqui, ó, apostando na ponta vendedora, você vai comprar opções de call. Tá? Porque você vai vender, então você vai comprar opções de call. Né? E o ideal é que você compre um pouco abaixo. Né? E aí você tem que fazer os cálculos, se é um pouco acima ou um pouco abaixo. Você vai proteger com opções de call, porque se o preço voltar na sua direção, você pode exercer e recomprar pelo preço do strike da opção que você está adquirindo, tá? O melhor de você ter opções, de você posicionar em opções, proteger o seu capital em opções, é você não tomar duas coisas. O primeiro é uma violinada, né? A violinada diz o seguinte: o preço ele volta na direção contrária do seu trade. Neste caso aqui, ó, ele volta a subir, né? Você não tem uma ordem aqui na pedra, tá? Porque o stop é uma ordem, né, na pedra que você coloca, uma ordem, nesse caso aqui, de compra programada, tá? Então você não tem uma ordem, então você não tem a sua ordem acionada e corre o risco de ver o preço voltar a cair na direção do trade que você estava montado, tá? A opção você leva até o vencimento, então ele pode subir aqui, pode atingir lá em cima, mas se antes do vencimento da sua opção ele voltar a cair tudo isso, o seu trade ainda permanece válido. E o segundo é o chamado slippage, tá? É quando você tem uma ordem. Então, por exemplo, se o preço aqui, ó, ele abre com um imenso gap de alta amanhã, se você tem uma ordem de compra programada aqui protegendo a sua venda, você corre o risco da sua ordem não ser consumida, tá? Esse é o famoso slippage. Então, você não corre esses dois riscos, tomar a violinada e tomar o slippage. Você fica, né, você comprou e fez a chamada venda coberta. A venda coberta é isso, você vende a ação e compra opções de call, tá? E aí você vai só vender o papel lá no alvo de Fibonacci, tá? O pivô tá aí, ó, feito, né? Vai estar confirmado, né? O pivô ele foi formado até agora. Ele vai ser confirmado a partir do momento que os preços caírem abaixo do fundo, tá? Se isso acontecer aqui em Home 3, tá? E aí você tem que levar em consideração os riscos. Home 3 é um dos papéis que mais pagam dividendos, tá? Então você tem que ver se quando que vai pagar dividendo, qual que é a próxima data e tal, porque muita gente vai comprar para poder cair esse dividendo na conta deles. Então assim, você tem que analisar o risco da ação e etc, tá? Mas fica aí a projeção de Fibonacci para esse pivô de baixa. Aqui em lupa 3 nós não temos pivô de baixa, né? Ele simplesmente caiu abaixo da média de 20. Para formar um pivô ele tem que corrigir até a média, não pode ser acima da média, e voltar a cair. Então tem um longo caminho ainda para percorrer e esperar. E Upper 3 corrigiu até a média de 20. Tem que esperar para ver se vai cair, se vai retomar um movimento de alta, ok? Para fechar o nosso vídeo, o SP500 ele caiu, mas os comprados deram uma segurada, né? Ele está tecnicamente em movimento lateral, tá? Tecnicamente em movimento lateral o SP500 ainda. O Dow Jones também em movimento lateral e Nasdaq também em movimento lateral. Atingiu o alvo de Fibonacci que a gente havia feito a projeção semanas atrás, né? Aí ele lentamente voltou a subir, voltou a cair e está em movimento lateral, tá? Destaque para o Bitcoin, tá? Eu publiquei aí, ó. Ontem eu publiquei projeção de Fibonacci de Bitcoin, tá? Eu publiquei ontem a projeção de Fibonacci de Bitcoin. Agora sim. E aí mostrando que o alvo seria, já são tantos, eu acho que seria esse daqui, ó, esse é o primeiro branco, 42.400.463. Isso foi ontem. E aí o que aconteceu hoje? Não, eu acho que o alvo foi esse aqui, ó, 36.941. Esse foi o alvo que eu projetei.
ele atingiu esse alvo e atingiu o segundo, tá? Isso mesmo. Ontem à noite eu fiz uma projeção de Fibonacci para Bitcoin. Um membro aí da nossa comunidade, grafistas, né, ele havia solicitado, eu fui lá, fiz e resolvi publicar para todos nessa projeção de Fibonacci. E ontem eu falei com ele, olha, o preço estava aqui em cima, né? Ontem esse candle aqui não tinha formado, era só esse. E era um candle altista. Mesmo assim eu falei, ó, se romper abaixo, porque tinha acabado de atingir um alvo em 42,463. E eu peguei e fiz a projeção e falei, olha, romper abaixo desse alvo, ele vai a 36,941. Tá? E hoje ele atingiu, não apenas atingiu esse alvo, como o próximo também 31.606. E o próximo alvo de Bitcoin é 24.863, tá? Bitcoin está em forte tendência de baixa, teve gente que me perguntou, aqui mesmo na plataforma do TradingView, tá? Segue aí a Grafistas, só procurar por Grafistas. A gente tem um perfil aqui também no TradingView e eu publico aí direto em vários estudos aí no TradingView. Aí teve um camarada aqui que nos estudos que eu fiz, ele perguntou se o fundo do mensal não seria em 30k, 30 mil dólares. Eu falei com ele que não, tá? Que não. Olha só, a média de 20 do semanal já foi rompida e o fundo do mensal, na verdade, é em 20k, tá? 20k aqui, ó. Média de 20 períodos está na região de 20 mil dólares. E aí eu falei com ele que eu acredito o alvo está em 24 mil. Eu acredito que o preço vai buscar, tá? O preço vai buscar com tranquilidade 20k. O mínimo que eu acho aí é AX o meu, o alvo de Fibonacci está em 24. Então o Fibonacci está nos mostrando que o fundo vai ser em 24 mil dólares, tá? Eu já considero a média de 20. Só que é o seguinte, quando o preço ele cai, os candles vão sendo formados, tá? Então a média ela sobe ainda. Então a média ela vai subir um pouquinho ainda. Então pode ser que o Fibonacci venha cravar mesmo, porque essa média ela venha até os candles serem formados, até o preço atingir ela, pode ser que a média venha subir. Mas como foi um candle de força enorme, eu acredito que no mínimo vai chegar a 20k, tá? No mínimo vai chegar a 20k. E aí é o seguinte, vai ser a formação de um pivô de alta no gráfico mensal, tá? O povo tá desesperado, né? Tem muita gente falando mal do Bitcoin, que é uma grande farsa, não sei o que. Você é um grafista, olha para o gráfico mensal. É um pivô do gráfico mensal, tá? Se ele parar de cair na média de 20 e voltar a subir, meu amigo, é um setup de compra que vai ter no gráfico mensal. Você vai pegar Bitcoin lá embaixo e vai surfar. E aí eu te digo, imagina quando confirmar esse pivô de alta, tá? Imagina, vamos fazer a projeção aqui, vamos fazer uma... Né, porque sonhar não custa nada, tá? Vamos sonhar aqui, ó. Pegue o início e vamos colocar aqui a projeção na cabeça do pivô. 91 mil dólares. 91 mil dólares, tá? Se o preço vier e confirmar esse pivô de alta do gráfico mensal do Bitcoin, tá? Chupa essa manga. Mas para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que parar de cair na média. Ele tem que respeitar a média. Essa é a nossa configuração. Então a gente sabe o que vai acontecer? Não faz nem a mínima ideia, não tem como saber. Mas a gente tem os critérios que ele tem que atender. Então ele tem que parar acima da média de 20 e retomar o movimento de alta. E aí sim, o alvo vai ser, confirmando o pivô, 91 mil dólares, tá? Então assim, fica a dica. Não vou falar mais nada sobre Bitcoin, porque eu já escrevi o texto de amanhã. Tá? O texto que eu vou publicar amanhã, eu vou falar sobre Bitcoin e a minha opinião sobre essa queda. Tá? Eu vou analisar aí algumas informações aí, alguns fatos, né? Não são opiniões, alguns fatos mostrando, né, o que eu acho que está por trás dessa queda, ok? Então eu vou ficando por aqui, né? Te convidando aí, ó, a assinar o nosso clube de assinatura, tá? São 4.9, de 0 a 5 é 4.9 a nossa avaliação. Entra o link e lê aí, ó, todas as avaliações dos nossos assinantes, ok? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.